Yuji era um funcionário de escritório sobrecarregado que detestava profundamente seu trabalho, e ainda mais seus chefes. Mas tudo muda no momento em que ele acorda em um novo mundo, e recebe um sistema de estatísticas super poderoso que o torna a pessoa mais forte do local. No meio de uma vasta floresta, Yuji está lutando contra um monstro. No entanto, ele nem sequer considera essa batalha um desafio, pois simplesmente invoca seus slimes para lidar com a situação, e eles derrotam o monstro quase instantaneamente. Após o fim da luta, Yuji segue calmamente para o próximo local, deixando para trás o núcleo de mana do monstro sem levá-lo. De volta à guilda de aventureiros, um aventureiro chamado Gale está contando uma história sobre como uma vez encontrou um slime que cuspia fogo, mas os outros aventureiros na sala riem dele porque não acreditam em uma palavra sequer. Então, o clima muda repentinamente quando Yuji entra no salão da guilda. Ele caminha direto até Lily, a recepcionista, que fica surpresa por ele já ter voltado de sua missão tão rapidamente. Ela presume que ele está ali para desistir, mas em vez disso, Yuji simplesmente solta seu slime no chão e faz com que ele libere uma enorme quantidade de flores de Dryad que ele coletou. Lily fica completamente chocada e questiona se todas as flores são reais, antes de sair correndo para informar o chefe da filial. Os outros aventureiros também ficam atônitos, pois nunca viram uma quantidade tão grande de flores de Dryad em um só lugar antes. Gale, no entanto, não consegue entender como Yuji, que é apenas um domador, conseguiu algo assim. Logo depois, a Aegis, o chefe da filial, chega e elogia Yuji pela impressionante colheita. Yuji permanece humilde e simplesmente pergunta se trouxe demais, mas a Aegis o tranquiliza, dizendo que está tudo bem, pois a guilda comprará tudo dele. Naquele momento, um aventureiro entra repentinamente na guilda em pânico e anuncia que os sinais de fumaça perto da floresta foram acionados, o que significa que monstros foram avistados nas proximidades. Os relatórios confirmam que são do mesmo tipo de monstros que Yuji derrotou anteriormente, mas agora eles estão se movendo em grandes grupos na direção do sol, como se estivessem se reunindo para algo. Um dos slimes de Yuji na floresta transmite informações a ele, e a partir disso, Yuji percebe que os monstros estão todos se dirigindo para a cidade em que ele está. A Aegis imediatamente informa a todos sobre a situação, mas em vez de ordenar que se preparem para a batalha, ele diz para evacuarem, pois a situação é muito perigosa. No entanto, os aventureiros se recusam a abandonar os civis e insistem em ficar para proteger a cidade. A Aegis explica que há mais de 10 mil monstros se aproximando, e que lutar diretamente contra eles seria suicídio, então recuar é a opção mais lógica. Isso deixa todos abalados, mas Yuji então levanta a mão e diz que tem uma ideia. Ele mostra um osso de dragão que veio de um de seus slimes e explica que os domadores podem replicar as habilidades dos monstros usando partes de seus corpos. Com esse osso de dragão, ele afirma que pode recriar o fogo de dragão e exterminar os monstros que se aproximam. Embora Aegis e os outros estejam céticos, eles concordam em deixá-lo tentar, já que não tem opções melhores. Ao anoitecer, as defesas são montadas ao redor da cidade, e os preparativos são feitos para o ataque iminente. À medida que os monstros se aproximam, a equipe de arqueiros lança projéteis no ar, que são então disparados em pleno voo, fazendo com que milhares de estilhaços semelhantes a vidro chovam sobre o inimigo e os retardem temporariamente. No entanto, os monstros continuam avançando, e Gale prepara sua espada, pronto para o que está por vir, enquanto os aventureiros partem para a batalha. Enquanto isso, Yuji dá o osso de dragão a um de seus slimes e ativa sua técnica Magic Maker, que exibe todas as suas habilidades. Ao examiná-las, ele decide que precisam de uma habilidade que possa proteger a cidade e ao mesmo tempo lidar com o grande número de inimigos. Antes que ele possa escolher, Dryad de repente entra em contato com ele telepaticamente e o avisa que há um homem suspeito na floresta que parece perigoso. Usando sua conexão sensorial, Yuji confirma que o homem possui uma pedra mágica, que provavelmente é a fonte do controle dos monstros. Yuji pede a Dryad para se aproximar, mas ela o avisa que a pedra de mana que o homem deixou cair é extremamente perigosa e pode matar ao toque, fazendo-a questionar se ele está disposto a arriscar a vida dela. Yuji garante a ela que irá protegê-la colocando uma barreira e usando dissipar magia na pedra. Com esse plano, Dryad usa uma técnica de permeação para mover os slimes através das árvores e posicioná-los acima do homem encapuzado, pegando-o de surpresa. Yuji ativa uma rede mágica, imobilizando o homem com os slimes enquanto os outros neutralizam a pedra mágica. Ele considera brevemente capturar o homem para obter informações, mas inesperadamente o homem acaba tirando a própria vida. Mais monstros começam a se aproximar, mas um lobo orgulhoso aparece de repente e ajuda a guiar os slimes e os aliados de Yuji para um local seguro. De volta ao campo de batalha, Gale e os outros aventureiros
aventureiros estão lutando contra os monstros, então Yuji envia seus slimes para ajudá-los. Usando a transferência de feitiços, os slimes ajudam a lançar ataques de fogo controlados, aumentando a confiança dos aventureiros e ajudando-os a manter a linha de defesa. Yuji então pensa em usar seu fogo infernal da morte, um ataque poderoso capaz de destruir todos os monstros, mas percebe que isso também mataria os aventureiros, mesmo que uma barreira fosse usada. Em vez disso, ele encontra uma solução transferindo o feitiço para uma barreira e direcionando-o para fora. Ele ordena que Lily informe a Aegis e os outros para recuarem para a cidade imediatamente, enquanto Dryad e seu grupo recebem instruções para se deslocarem para o subterrâneo. Assim que todos estão a salvo, Yuji ativa a barreira e lança o fogo infernal da perdição para fora. Uma enorme explosão de chamas engolfa o campo de batalha, chocando os aventureiros, que percebem que esse poder vem de um domador. Após o ataque, Yuji verifica o campo de batalha, mas percebe que alguns monstros sobreviveram. Exausto por ter usado HP devido à sobrecarga de MP, ele desmaia de dor, mas se força a se levantar novamente, recusando-se a deixar tudo ter sido em vão. Apesar dos avisos de Lily de que ele pode morrer se continuar, Yuji ativa o ataque mais uma vez, exterminando todos os monstros restantes, antes de desmaiar imediatamente em seguida. Horas depois, ele acorda em uma cama com Lily à sua frente, que está aliviada por ele ter sobrevivido e lhe oferece sopa. Ela então lhe mostra a praça da cidade, onde Gale e os aventureiros estão comemorando e elogiando-o como aquele que os salvou. Yuji aceita silenciosamente a gratidão deles. Mais tarde naquela noite, Lily vai ver como ele está novamente, mas descobre que a janela dele está aberta e que ele já partiu. Yuji é visto indo embora com seus familiares, que perguntam por que ele partiu tão abruptamente. Então ele explica que não quer atenção nem elogios, e com isso dito, eles continuam viajando juntos pela floresta. Ao mesmo tempo, a Aegis e os aventureiros estão investigando o campo de batalha, quando descobrem um objeto misterioso e uma pedra de mana dissipada. Eles suspeitam que isso esteja relacionado a um culto sobre o qual têm ouvido falar, e enviam um relatório para a guilda central. Enquanto isso, um dos slimes de Yuji ouve a conversa e relata tudo para ele. Yuji toma nota da informação e olha para baixo, de uma colina, em direção ao seu próximo destino. Pouco tempo depois, Yuji e seus familiares chegam à cidade de Killia, e os slimes ficam entusiasmados com as ruas animadas, repletas de brincadeiras, lojas e comida deliciosa. Ao ouvi-los falar sobre isso, Yuji percebe que eles caminharam todo esse trajeto sem comer nada, então ele se dirige a uma barraca de carne e compra carne grelhada para todos. Nesse exato momento, o sino de uma igreja começa a tocar por toda a cidade. Yuji não tem ideia do que está acontecendo, então pergunta a um homem próximo, que explica que um sumo sacerdote da igreja central está visitando a cidade, e todos estão se reunindo para ouvir seu sermão. Yuji não está interessado nisso, então decide ir direto para a guilda de aventureiros e se registrar lá. Enquanto se inscreve, a recepcionista descobre que Yuji é um domador e imediatamente presume que ele será fraco e não muito útil. Ela começa a tentar explicar as coisas gentilmente, mas no momento em que vê o verso do cartão de identificação de aventureiro dele e percebe que Yuji possui uma habilidade de detecção de inimigos, sua atitude muda completamente. Ela rapidamente o registra sem fazer mais perguntas, já que pessoas com essa habilidade rara são aceitas imediatamente. Enquanto Yuji examina o quadro de solicitações de trabalho, um homem chamado Rhodes se aproxima dele e pergunta se ele está procurando um grupo. Rhodes se apresenta como um especialista em adagas. Logo depois, o resto de seu grupo chega e se apresenta como Tina e Lisa. Yuji também se apresenta e diz que esta será sua primeira vez em um grupo, ao mesmo tempo em que menciona que é um domador. Rhodes ouve isso e instantaneamente presume que Yuji será um peso inútil. No entanto, Lisa e Tina apontam que as habilidades de Yuji podem ser muito valiosas. Como ele consegue rastrear inimigos, o grupo pode evitar batalhas desnecessárias, em vez de lutar contra todos os monstros que encontrarem. Elas então dizem, em tom de brincadeira, que se alguém deve ser considerado um problema, esse alguém seria Rhodes, já que só ouviram coisas ruins sobre ele. Rhodes entra em pânico imediatamente, pensando que estão prestes a expulsá-lo do grupo, mas as garotas simplesmente dizem que se estão dispostas a aceitar Yuji, então Rhodes também deveria concordar. Ele aceita com relutância. Depois disso, elas repassam os detalhes da missão. A tarefa é reunir informações sobre onde o dragão da Terra está se escondendo. Não precisam lutar contra ele, apenas localizá-lo e relatar o que encontraram. As funções são distribuídas logo em seguida. Yuji recebe a ordem de ficar na retaguarda e alertar a todos se houver inimigos por perto.
Yuji se sente aliviado por não precisar lutar desta vez. Assim que entram na floresta, todos assumem suas posições. Proud Wolf avança na frente junto com os slimes, e em pouco tempo eles descobrem 5 monstros lobos nas proximidades. Proud Wolf rapidamente relata isso a Yuji. Yuji então alerta o grupo, e eles ficam surpresos por ele ter conseguido detectar inimigos a 2 km de distância. Querendo mostrar sua força, Rhodes avança para a batalha e derrota rapidamente todos os 5 lobos com suas adagas. Yuji observa isso e percebe que Rhodes realmente tem habilidade e não estava apenas se gabando antes. Ao anoitecer, o grupo monta acampamento. Tina e Lisa começam a perguntar a Yuji como ele se tornou tão habilidoso em rastrear inimigos. Yuji sabe que contar a verdade só iria confundi-las, então evita dar uma resposta concreta. Rhodes então se levanta e sugere que todos durmam um pouco. Ele diz que ele e Yuji ficarão com o segundo e o terceiro turnos de vigia, enquanto Tina e Lisa ficam com o primeiro e o último. Ele explica que os turnos do meio são os mais difíceis, porque são os que mais interrompem o sono, então seria melhor que os membros que não lutam ficassem com eles. Yuji ouve isso e percebe que Rhodes é mais atencioso e cavalheiro do que ele inicialmente esperava. Tina e Lisa não têm problema com o acordo, então concordam. Mais tarde naquela noite, Yuji adormece e sonha com como tudo começou. Ele se lembra de estar sobrecarregado de trabalho em seu emprego de escritório antes de repente, se ver transportado para esse estranho mundo novo. Lá, ele descobriu que tinha estatísticas, pontos de vida e habilidades especiais, e que sua classe era a de domador. Pouco depois de chegar, Yuji encontrou um slime nas proximidades e percebeu que já o havia domesticado, tornando-o seu aliado. O slime então o levou a uma casa na árvore abandonada, cheia de livros antigos. Yuji abriu um e descobriu que se chamava Grimoire da Destruição. No momento em que o leu, seu sistema se ativou e o informou que ele havia ganhado muitas novas habilidades, o que o deixou chocado. Depois disso, ele percebeu que muitos slimes estavam reunidos no chão e decidiu domar todos eles também. Os slimes então começaram a ler todos os livros da biblioteca e Yuji adquiriu todas as habilidades que eles aprenderam com eles. Foi então que ele percebeu quão incrivelmente úteis suas habilidades de domador realmente eram. De repente, um dos slimes de Yuji o acorda para informá-lo de que Rhodes saiu do acampamento no meio de sua vigília. Além disso, Tina e Lisa também estão desaparecidas. Ao mesmo tempo, Proud Wolf segue Rhodes secretamente até que ele finalmente para, onde Tina e Lisa já estão escondidas nas proximidades, observando-o. Tina diz que suspeitava de Rhodes desde o início, especialmente porque foi ele quem organizou o esquema de vigília. Ela diz que ele nunca pareceu ser do tipo que se importasse tanto com os outros. Lisa pergunta se devem recuar e pedir ajuda a Yuji, mas Tina acredita que Yuji não é adequado para a batalha, então elas precisarão lidar com a situação sozinhas. Naquele momento, Rhodes entra em uma cabana escondida em uma área isolada. Lá dentro, um velho o recebe e pergunta o que ele trouxe desta vez. Rhodes responde que tem 2 garotas que devem ser vendidas por um preço alto, junto com outro homem. Ele acrescenta que se alguém perguntar mais tarde, ele simplesmente alegará que os membros do grupo fugiram durante a missão, como de costume. Um dos slimes de Yuji escuta secretamente, permitindo que Yuji ouça cada palavra. Ele percebe que Rhodes é a razão pela qual tantos grupos de aventureiros desapareceram. O velho concorda com o plano e diz a Rhodes que eles devem agir rapidamente. Ele diz que precisam terminar antes que a lua fique turva, por causa da profecia conhecida como Lua Azul da Salvação, que diz que uma calamidade cairá quando a lua ficar azul. Tina e Lisa decidem que seria tolice se precipitassem em um plano, então tentam recuar e se reorganizar. No entanto, acidentalmente acionam as armadilhas que Rhodes havia colocado do lado de fora, revelando sua presença imediatamente. Rhodes percebe que elas estão por perto e começa a persegui-las. As meninas ficam nervosas, sabendo que podem ser forçadas a lutar, mas quando correm para fora, de repente veem a silhueta de um monstro gigante se movendo nos arbustos. Como não tem ideia do que seja, recuam com medo. Na verdade, é apenas a sombra criada por Proud Wolf e pelos slimes. Yuji fica satisfeito ao ver que seu truque funcionou perfeitamente. Depois disso, Yuji posiciona seus slimes ao redor da cabana e usa sua magia de gelo para congelar todos lá dentro. Quando o velho sai cambaleando completamente congelado, Tina e Lisa o reconhecem instantaneamente como Gélios, o bandido mais procurado de todo o país. Isso as faz perceber que Yuji é muito mais forte do que finge ser. Elas perguntam como ele conseguiu fazer tudo com tanta facilidade, mas Yuji não é o tipo de pessoa que revela todos os seus segredos, então ele simplesmente evita responder. As garotas pensam em voltar para a guilda e abandonar a missão agora que perderam uma de suas lutadoras, mas Yuji diz para elas esperar.
recuperarem. Ele diz que elas podem usar seus slimes para substituir a terceira integrante ausente, se quiserem. Yuji sente que pode confiar nas duas, então não se importa em ajudar. Tina e Lisa ficam encantadas por poderem continuar a missão, embora decidam que seria mais sensato descansar primeiro. Elas reclamam de como será complicado procurar outro local para acampar no escuro, mas Yuji casualmente lança um de seus slimes bem alto no ar, e ele rapidamente localiza uma nova área segura. As garotas ficam sem palavras com o que acabaram de ver. Elas ficam ainda mais chocadas quando Yuji usa seus familiares para construir um acampamento adequado em poucos minutos. Logo depois chega a vez de Yuji ficar de vigia. Enquanto Tina e Lisa dormem, ele pensa em silêncio sobre o que Gélios disse a respeito da lua azul e da calamidade que se aproxima. Isso faz Yuji se perguntar se o grupo chamado Blue Moon Salvation também foi responsável pelo ataque a Fastan. Mesmo assim, ele ainda não tem a menor ideia do que essa calamidade realmente seja. Na manhã seguinte, Yuji e seu grupo continuam a busca pelo dragão da terra. Enquanto avançam pela floresta, uma forte rajada de vento passa repentinamente por eles, deixando Yuji confuso. Tina explica que o vento veio do desfiladeiro Delight. O local também é conhecido como Vale do Vento, pois rajadas fortes costumam surgir das profundezas. Segundo antigas lendas, os ventos são causados pelo sopro de um dragão. Embora Tina pessoalmente duvide que essa história seja verdadeira, eles continuam a se aprofundar na floresta, e Yuji diz ao grupo que já enviou seus slimes à frente para procurar o dragão da terra. Tina e Lisa ficam encantadas ao ouvir isso e começam a elogiar Yuji por ser tão confiável e poderoso. Ao ouvir isso, Yuji percebe que elas o estão superestimando muito. Ele se lembra de como a mesma coisa aconteceu durante o exame de registro de aventureiros, onde passou em todos os testes de magia com muita facilidade. Por causa disso, Yuji decide que precisa de uma maneira de esconder sua verdadeira força. Ele procura em sua lista de habilidades por magias que possam enfraquecer o poder de seus feitiços, para evitar chamar atenção. Ele rapidamente testa esses feitiços mais fracos, transferindo-os para seus slimes, e mesmo assim eles derrotam facilmente vários monstros nas proximidades. Depois de caminhar por algum tempo, Lisa comenta que algo parece estranho. Eles já deveriam ter encontrado pelo menos alguns monstros até agora, mas a floresta está completamente vazia. Yuji explica casualmente que seus slimes já cuidaram de todos os monstros da área. Tina e Lisa ficam surpresas com essa resposta. Antes que possam responder, o céu de repente fica roxo. Todos olham para cima, imaginando o que poderia estar acontecendo. Os slimes de Yuji se reportam a ele, dizendo que não há monstros por perto, mas algo na área parece errado. Enquanto isso, de volta aqui, Lia, o chefe de seção Hayard, vê o céu roxo e imediatamente percebe que está relacionado à calamidade da lua azul. Momentos depois, uma enorme esfera de energia roxa cai do céu. No instante em que ela se choca contra o solo, causa uma explosão gigantesca. Após a explosão, o céu clareia e um gigantesco dragão azul pode ser visto parado no centro da floresta. Tina rapidamente sugere que eles recuem para Kylia enquanto ainda podem. Ela diz que a rota mais segura seria pelo desfiladeiro de Light, já que os ventos constantes ali geralmente mantêm os monstros afastados. Enquanto Yuji segue atrás de Tina e Lisa, ele discretamente envia Proud Wolf e os slimes à frente para explorar o caminho e ficar atentos a perigos. Proud Wolf corre pelo desfiladeiro com os slimes, enquanto eles usam magia para eliminar todos os monstros que encontram pelo caminho. Ao mesmo tempo, Yuji e as meninas inesperadamente se deparam com o dragão da terra. Tina e Lisa ficam aterrorizadas, mas Yuji permanece completamente calmo. As meninas imediatamente correm para trás de rochas próximas e gritam para Yuji se esconder com elas. Em vez disso, Yuji diz a elas que vai atacá-lo. Elas tentam avisá-lo de que ele não tem chance de vencer, mas Yuji simplesmente diz para não se preocuparem, pois ele dá conta do recado. Ele começa usando vários feitiços fracos para testar a resistência do dragão, mas eles causam pouco ou nenhum dano. Depois disso, Yuji lança um ataque coordenado junto com seus slimes, empurrando o dragão da terra para uma fenda profunda dentro do desfiladeiro Delight. Isso faz com que uma violenta rajada de vento irrompa para cima, criando tanta poeira e força que Tina e Lisa perdem tudo de vista. Escondido pela tempestade, Yuji aproveita a oportunidade para lançar um poderoso ataque de fogo chamado Fogo Infernal da Aniquilação, derrotando instantaneamente o dragão da terra. Assim que o vento se acalma, Tina e Lisa saem do esconderijo e veem que o dragão da terra foi derrotado. Como não testemunharam o que realmente aconteceu, elas presumem que foram os slimes de Yuji que fizeram a maior parte do trabalho. Mais tarde, o grupo retorna à guilda, onde Tina anuncia orgulhosamente que derrotaram o dragão da terra. A recepcionista fica chocada, pois a
afirmação parece impossível. No entanto, Yuji apresenta o crânio do dragão como prova, confirmando a história deles. Por terem concluído uma missão perigosa e também capturado a gangue Gélios, o grupo recebe uma grande recompensa. O chefe Hayard fica surpreso por eles terem conseguido realizar algo tão difícil. Ao saber que Yuji foi quem desempenhou o papel mais importante, ele o convoca para participar de uma reunião importante. Yuji chega, e Hayard explica que estão ali para discutir a calamidade da Lua Azul. Hayard então pede a Yuji que descreva o dragão azul com o máximo de detalhes possível. Yuji não sabe bem como explicar, então procura entre suas habilidades e encontra uma chamada Thoughtography, que permite que imagens mentais sejam transferidas para o papel. Ele a usa, e um desenho detalhado do dragão aparece. O padre da catedral pega o papel e consulta um antigo livro das lendas. Lá ele encontra um relato que descreve o mesmo dragão. Segundo o texto, a criatura surgiu sob um céu escuro, e em 3 dias destruiu um continente inteiro. Os aventureiros presentes consideram essa história exagerada demais para acreditar. No entanto, o padre argumenta que, se tais registros existem, alguém deve ter sobrevivido tempo suficiente para escrevê-los. A lenda também diz que um emissário real com poder igual ao dos deuses acabou derrotando o dragão. Hayard diz que essa informação não é muito útil, já que encontrar alguém assim na era moderna é quase impossível. Então Hayard de repente percebe porque o dragão pode ter aparecido agora. 30 anos atrás, durante o solstício de verão, a lua eclipsou o sol e os dois se tornaram um. Naquele dia, um ritual foi realizado na grande catedral da capital. Esse mesmo ritual deveria ser realizado novamente 30 anos depois, o que teria sido exatamente há uma semana. O pai confirma isso. Era chamado de cerimônia do ritual espiritual, na qual um espírito poderoso deveria ser invocado para combater a calamidade que se aproximava. No entanto, não houve nenhum sinal de que o ritual tivesse sido bem sucedido. Nesse momento, o céu fica roxo mais uma vez, e o dragão azul cresce até o dobro do seu tamanho anterior. Hayard percebe que se a lenda for verdadeira, então o mundo pode ter apenas 3 dias restantes, antes da destruição total. Ele se recusa a arriscar se a história é real ou não, então declara que devem reunir todas as forças de Kylia e atacar o dragão imediatamente. Mais tarde, enquanto Yuji está comendo, o padre da catedral se aproxima dele e diz que deseja falar em particular. Ele leva Yuji até a catedral e se apresenta formalmente como o padre Stale, um sacerdote da grande catedral central. Yuji fica confuso sobre o motivo de ter sido levado até lá, mas Stale diz que há algo que deseja lhe conceder. Ele explica que a orientação divina o levou a presentear Yuji com uma adaga especial. Yuji examina a arma e descobre que se trata da adaga de Ketiis, uma lâmina rara que concentra o poder mágico de quem a empunha em sua ponta. Yuji não entende por que tal item está sendo dado a ele, mas Stale simplesmente diz que é a vontade do divino. Mais tarde naquela noite, Yuji fica acordado pensando na batalha planejada para o dia seguinte. Então, um de seus slimes o informa que o dragão azul ficou ainda maior. Percebendo que o exército que Kylia enviará amanhã estará apenas marchando para a morte, Yuji decide que ele mesmo lidará com o dragão. Yuji entra na floresta com seus familiares para enfrentar o dragão azul sozinho. Assim que o avista, ele imediatamente ataca com o fogo infernal da aniquilação, mas o feitiço mal causa efeito no monstro. O dragão rapidamente revida com uma rajada poderosa. Yuji consegue bloqueá-la com uma barreira, mas a força do ataque o faz perceber que esse dragão é muito mais forte do que ele esperava. Ele então percebe que o dragão continua crescendo, pois está destruindo ativamente a floresta e absorvendo a energia mágica ao seu redor. Yuji entende que não pode mais se conter. Ele empunha a lâmina de Ketiis e decide infundir o fogo infernal da perdição na arma, planejando desferir um golpe decisivo. Ele avança diretamente em direção ao dragão. Pouco antes de a criatura disparar outro ataque, Yuji lança um de seus slimes no ar como um escudo, usando-o apenas para criar uma abertura e diminuir a distância. Ele então cria mais barreiras sobre si mesmo, para se impulsionar para cima pelo ar. No momento perfeito, ele crava a lâmina no olho do dragão e libera o fogo infernal da perdição através dela. O dano é grave, e Yuji acredita que isso deve ser suficiente para derrotá-lo. No entanto, o dragão de repente ataca e o arremessa para longe. Yuji se choca contra várias rochas antes de bater em uma parede do penhasco. Ele havia invocado uma barreira no último segundo e sabe que sem ela teria morrido instantaneamente. O dragão segue com outra explosão, mas Yuji levanta outra barreira e bloqueia o ataque novamente. Quando o ataque finalmente termina, Yuji percebe que não tem escolha, a não ser usar tudo o que lhe resta. Enquanto o dragão se eleva no ar, Yuji o atinge com o golpe divino. Uma violenta onda de eletricidade atravessa a criatura e a faz cair de volta ao chão. Yuji então salta para cima de Proud Wolf e corre em direção
direção ao dragão caído. Assim que chega perto o suficiente, ele empunha a adaga novamente e lança um último fogo infernal da morte diretamente no pescoço do dragão. Desta vez o ataque o mata de vez. Os slimes comemoram a vitória enquanto Yuji confirma que a batalha acabou. Depois disso, ele diz a todos que é hora de voltar para a cidade. No dia seguinte, Hayard vai ao quarto de Yuji e o informa que o céu finalmente clareou. O padre Steel também diz que, de acordo com uma revelação divina, alguém derrotou o dragão durante a noite. Hayard já sabe que foi Yuji, mas prefere não dizer isso abertamente. Em vez disso, ele simplesmente diz a Yuji que, se ele precisar de ajuda no futuro, pode contar com a guilda e seus membros. Naquela tarde, Yuji almoça com Tina e Lisa. Durante a refeição, ele lhes diz que planeja seguir para outra cidade, agora que seu trabalho em Killia está concluído. Tina e Lisa ficam tristes ao vê-lo partir, mas entendem que viajar de um lugar para outro é a vida de um aventureiro. Lisa recomenda que ele visite a cidade de Ricaardo, pois ela é famosa por ter a comida mais deliciosa. No momento em que Yuji ouve isso, ele se interessa imediatamente e decide que Ricaardo será seu próximo destino. No dia seguinte, Yuji parte em sua jornada enquanto Tina e Lisa acenam em despedida. Antes de partir, ele deixa secretamente vários slimes para trás, para que possam ajudar as meninas caso elas se metam em apuros. Depois de viajar por algum tempo, Yuji recebe de repente uma mensagem de socorro de Dryad. Ele imediatamente muda de rumo e segue para o local onde ela está. Quando chega, Dryad explica animadamente que o lugar onde Yuji lutou contra o dragão agora está coberto de cogumelos raros. Ela diz que não conseguiu colhê-los todos sozinha, então pediu a ajuda de Yuji porque quer usá-los para fazer poções especiais. Yuji pergunta que tipo de poções ela planeja criar. Dryad explica que os cogumelos vermelhos podem ser usados para fazer uma poção de sabedoria, enquanto os azuis podem ser transformados em uma poção de restauração de mana. Ela diz que a poção de mana restaura a mana de uma pessoa para o nível em que estava 10 minutos antes. Yuji percebe imediatamente o quanto isso seria valioso, então ele ordena que seus slimes ajudem a coletar todos os cogumelos à vista. Dryad fica impressionada com a rapidez com que o trabalho é feito. Ela então começa a preparar as poções, mas logo percebe que os cogumelos estão muito concentrados. Para resolver isso, Yuji pega um equipamento de destilação e começa a produzir água purificada que pode ser usada para diluir a mistura, embora ele a avise que isso levará algum tempo. Ver Yuji ajudando-a dessa forma faz Dryad se lembrar da primeira vez em que se conheceram. Naquela época ela estava presa na floresta, com sua magia esgotada. Yuji a resgatou transferindo um pouco de sua própria magia para restaurar as forças dela. Ela explicou que sua energia havia sido roubada por uma pedra mágica escondida na área. Yuji imediatamente destruiu a pedra com sua magia de dissipação, e quando monstros apareceram, ele usou uma barreira para eliminá-los também. Dryad ficou tão grata que o recompensou com um grande número de flores Drya. De volta ao presente, Yuji percebe que as poções prontas têm a mesma cor das pedras de mana. Dryad explica que as pedras daquela região provavelmente se fundiram com a graça do dragão, um poder especial que só surge onde um dragão caiu. Foi essa energia que tornou os cogumelos tão poderosos. No entanto, ela também avisa que a graça do dragão pode ser perigosa nas mãos erradas, já que pode ser usada para destruir florestas inteiras. Logo depois, a água destilada está pronta, e as poções finalmente ficam prontas. Dryad dá a Yuji a parte dele, como prometido. Depois o abraça e agradece por toda a ajuda antes de se despedir. Depois disso, Yuji e seus familiares continuam em direção a Ricaardo. Ao longo do caminho, Proud Wolf de repente sente o cheiro de humanos nas proximidades. Eles saem da estrada para investigar, e logo descobrem uma pequena vila cheia de pessoas. No entanto, Yuji imediatamente percebe que algo está errado, pois todos os aldeões estão olhando para ele com sorrisos estranhos e inquietantes. Yuji é então recebido pelo chefe da vila, que o acolhe calorosamente e o convida para jantar. Mas a refeição colocada diante dele é apenas pão duro e vinho barato. Então Yuji diz educadamente que não está com fome. À medida que o chefe continua fazendo perguntas, Yuji fica cada vez mais desconfiado. Os aldeões continuam olhando em silêncio e a atmosfera parece artificial. Yuji logo se levanta e diz que vai embora agora. Antes de partir, ele pergunta ao chefe o nome da aldeia. O homem responde que ela se chama Aldeia de Messias. Enquanto Yuji retoma sua jornada para Ricaardo com seus familiares, o chefe da aldeia de antes é mostrado falando com uma bola de cristal. Ele confirma que o plano deles de extrair a graça do dragão do desfiladeiro da alegria ainda está em andamento, tudo em um esforço para purificar o que chamam de seu mundo contaminado. Yuji e seus familiares continuam sua jornada pela neve, mas o frio intenso começa a afetá-los. Para lidar com isso, Yuji lança um feitiço de calor que deve manter todos aquecidos por enquanto. Pouco tempo depois
Depois eles chegam aos portões da cidade de Ricaardo, onde um guarda fica surpreso ao ver Yuji vestido com roupas tão leves em meio a uma nevasca tão forte. Yuji pergunta por que a cidade está tão fria, e o guarda explica que o clima estranho surgiu repentinamente há cerca de 10 dias. Ele então pergunta o que trouxe Yuji até ali, e Yuji responde alegremente que viajou todo esse caminho, porque ouviu dizer que a comida em Ricaardo valia a pena. Yuji entra na cidade e percebe que as ruas estão quase vazias. Ele supõe que todos estejam em casa por causa do frio. Ele imediatamente se dirige à lanchonete mais popular da cidade e pede o prato mais vendido. No entanto, a garçonete diz que o estabelecimento está fechado e provavelmente permanecerá assim por um tempo. Ela explica que estão sendo forçados a usar toda a lenha para aquecimento, não sobrando nada para cozinhar. Yuji dá uma olhada no restaurante e percebe pela disposição da cozinha e pelo ambiente que a comida deve ser realmente excelente. Recusando-se a deixar que a falta de lenha o impeça, ele segue direto para a floresta. Lá, apesar de nunca ter feito isso antes, ele pega seu machado e com um único golpe derruba muitas árvores, reunindo um grande estoque de lenha. Depois disso, Yuji diz aos seus slimes para absorverem a umidade dos troncos, para que queimem com mais eficiência. Assim que terminam, Yuji leva um pedaço de madeira como amostra de volta à lanchonete e pergunta à garçonete se está adequado. Ela fica impressionada com o quão seca a madeira está. Ela rapidamente a leva ao chefe para inspeção. Após examiná-la, o chefe diz que na verdade está seca demais para ser usada corretamente. Yuji então ordena que seus slimes devolvam um pouco de umidade à lenha. Quando o chefe a verifica novamente, fica impressionado com o equilíbrio perfeito. Satisfeito, o chefe imediatamente começa a preparar seu melhor prato para Yuji. Assim que a refeição está pronta, Yuji dá uma mordida, e sua reação deixa claro o quanto a comida está incrível. Ele devora o prato em um piscar de olhos e anuncia que planeja voltar no dia seguinte. A garçonete então explica que eles não podem continuar usando lenha extra para cozinhar enquanto a própria cidade está ficando sem estoque. Ao ouvir isso, Yuji percebe que o verdadeiro problema é a escassez de lenha. Ele se dirige à guilda dos aventureiros e aceita uma missão de coleta de lenha. A recepcionista diz para ele ir até o portão leste e falar com Vodka, o líder encarregado da coleta de lenha, para receber mais instruções. Yuji vai imediatamente encontrar Vodka. Vodka concorda em colocá-lo na equipe, embora duvide que Yuji seja de grande ajuda, pois ele não parece muito forte. Enquanto conversam, Yuji percebe o quão grave a escassez da cidade se tornou. Ele então pergunta se a Vila de Messias ofereceu alguma ajuda. Vodka diz que isso é impossível, pois a Vila de Messias está abandonada há muito tempo. Isso confunde profundamente Yuji, já que ele mesmo visitou a vila pessoalmente. Deixando isso de lado, Vodka diz a Yuji para mostrar do que é capaz e o aconselha a não se sobrecarregar. Yuji levanta casualmente seu machado e derruba várias árvores de uma só vez, chocando Vodka e os outros. Depois de cortar e seccionar os troncos, ele usa seus slimes para remover a umidade deles também, deixando todos ainda mais atônitos. No final do dia, eles levam a lenha de volta para a guilda. A recepcionista fica impressionada com a quantidade que conseguiram coletar em apenas um dia. Vodka explica que tudo isso foi graças a Yuji. Yuji simplesmente diz que seus slimes cuidaram da secagem enquanto ele fazia o corte. A recepcionista menciona que só ouviu histórias sobre slimes em lendas da igreja, contos de um poderoso domador de feras que usava slimes para transportar cargas pesadas. Yuji ouve isso e decide que deve perguntar ao padre Steel sobre o assunto na próxima vez que se encontrarem. Depois de terminar o trabalho, Yuji volta para a lanchonete. Desta vez o chefe lhe serve o prato mais vendido do local. Yuji dá uma mordida e sente como se tivesse chegado ao paraíso apenas pelo sabor. Para ele tem gosto de uma refeição digna dos deuses. Seus familiares apreciam tanto quanto ele. No entanto, o chefe diz que mesmo isso não é sua verdadeira obra-prima. Essa afirmação imediatamente desperta o interesse de Yuji. A garçonete explica que o campo de ervas de Rishia foi recentemente invadido por monstros, e as criaturas comeram a maior parte das ervas mais finas. O chefe diz que se tivessem essas ervas novamente, ele poderia preparar algo ainda melhor. Yuji fica determinado a provar aquele prato, então imediatamente envia seus familiares para lidar com o problema. Os monstros responsáveis são criaturas conhecidas como javalis gulosos. Os slimes logo localizam um dos javalis. Yuji rapidamente transfere magia de fogo para eles, permitindo que o derrotem com facilidade. Depois disso, eles se aventuram mais para dentro da floresta e continuam eliminando mais javalis gulosos.
nebulosos. Enquanto vasculham a área, eles se deparam com uma estranha esfera roxa. Yuji acha suspeita e se aproxima com Dryad para investigar. Dryad diz que nunca viu nada parecido antes. Yuji se abaixa e toca a esfera. Ela imediatamente começa a absorver parte de sua magia, deixando claro que o objeto contém a graça do dragão. No entanto, Dryad percebe traços de magia humana misturados nela que não pertencem a Yuji. Percebendo que alguém interferiu nela, Yuji imediatamente lança um feitiço de purificação na esfera. Assim que termina, ele ordena que seus slimes se espalhem e procurem por mais pedras como aquela. Depois de vasculhar a área por um tempo, os slimes voltam com o relatório. Yuji usa sua habilidade de topografia para criar um mapa de onde cada pedra foi encontrada. Observando o padrão, ele percebe que as pedras estão posicionadas a distâncias iguais, formando um círculo perfeito. Isso o deixa ainda mais desconfiado. Yuji caminha até chegar ao centro exato do círculo. Embora a floresta pareça normal à primeira vista, ele percebe que há algo de anormal na área. Para revelar o que quer que esteja escondido ali, Yuji usa o fogo infernal da perdição e destrói o solo com uma explosão gigantesca. Quando a poeira baixa, uma enorme cratera permanece no centro da floresta. Yuji desce até ela e fica chocado ao descobrir uma porta secreta que leva ao subterrâneo. Naquele momento ele percebe que algo muito maior está acontecendo sob Ricardo. Yuji desce para o subterrâneo com seus slimes, mas antes de prosseguir, pede a Dryad que volte para a floresta por enquanto, pois a situação lá embaixo pode se tornar perigosa. Ela concorda e vai embora. Yuji segue adiante pela passagem secreta e fica chocado ao descobrir uma gigantesca máquina industrial movida por uma pedra mágica. Um grupo de homens encapuzados invade repentinamente a sala em pânico. Eles percebem que a máquina chamada de infusor mágico não está mais funcionando corretamente. Eles decidem rapidamente relatar o problema a alguém chamado Javier. Ao ouvir esse nome, Yuji se pergunta se Javier é o responsável pela criação dessas máquinas. Yuji sabe que se entrar abertamente, provavelmente será descoberto. Em vez disso, ele envia seus slimes à frente e usa sua habilidade Furtividade de Monstro para escondê-los enquanto eles coletam informações. Depois de fazer isso, Yuji retorna à superfície e caminha de volta pela floresta com o lobo orgulhoso, enquanto os slimes continuam enviando-lhe atualizações. Os slimes seguem secretamente os homens encapuzados até chegarem ao que parece ser um beco sem saída com uma escada escondida ali. Eles sobem por ela e emergem dentro da vila de Messias. Yuji segue a mesma rota usando o mapa e chega lá também. Nesse ponto ele não tem mais nenhuma dúvida. Yuji reflete sobre a situação e percebe que as capas provavelmente significam que essas pessoas pertencem à Lua Azul da Salvação. Elas devem ter se mudado para a vila abandonada, para se esconderem enquanto continuam a fabricar pedras mágicas. Os lacaios relatam a Javier que a explosão anterior destruiu o Poço da Maldição, esgotou seu estoque de pedras mágicas e também danificou o infusor mágico. Javier fica chocado com a notícia. Ele imediatamente ordena que todos que ainda não estejam ocupados se preparem para uma missão de busca para coletar mais minério mágico. Os slimes continuam ouvindo enquanto Javier se dirige a todos os seus seguidores. Ele lhes diz que, como o Poço da Maldição foi destruído, eles devem vasculhar a floresta e recuperar todas as 108 pedras mágicas escondidas ali. Um dos homens aponta que se todos procurarem ao mesmo tempo, as pessoas podem notá-los. Javier responde friamente que quaisquer testemunhas devem simplesmente ser eliminadas. Assim que os seguidores partem, Yuji diz aos seus slimes para se espalharem pela floresta e verificarem se há pessoas inocentes por perto e em perigo. Os slimes vasculham minuciosamente, mas não encontram ninguém na área. Ao mesmo tempo, dois dos homens de Javier se movem pela floresta. Yuji os prende usando uma rede mágica, planejando interrogá-los. No entanto, antes que ele consiga fazê-lo, eles tiram suas próprias vidas em vez de permitir que seus planos sejam expostos. Enquanto isso, alguns slimes se deparam com uma sala bem iluminada, cheia de livros. Yuji os instrui a pegar todos os livros das prateleiras. Então os slimes começam a engoli-los. Assim que terminam, informam a Yuji que encontraram uma porta selada, mas não conseguem entrar. Yuji rapidamente percebe que há 5 lâmpadas na sala e diz aos slimes para ficarem em frente a cada uma delas. Depois que eles assumem suas posições, Yuji usa o feitiço Transfer Wind Slicer. Pouco depois a porta se abre e Yuji e os slimes ficam atônitos ao descobrirem uma sala do tesouro cheia de ouro acumulado por esse grupo maligno. Nesse momento, um dos slimes alerta Yuji de que alguém está se aproximando. Quando a mulher abre a porta, ela fica chocada ao descobrir que tudo desapareceu. De volta à base secreta, Javier e os outros descobrem que seu tesouro desapareceu e que mais da metade
de seus membros já foi exposta. Javier presume que a explosão anterior causada por Yuji foi um ataque direto contra eles. Um dos lacaios restantes argumenta que se o atacante fosse realmente tão forte, já teria acabado com todos eles. Javier lembra a todos do pacto que fizeram com o Poço Amaldiçoado. De acordo com esse pacto, se todos eles morrerem, a chama amaldiçoada entrará em erupção e destruirá o mundo inteiro. Yuji ouve isso através dos slimes e diz que não fazia ideia de que tal coisa existisse, mas que é bom saber dessa informação. Os 5 membros restantes percebem que não tem saída. Eles sacam suas adagas e tiram suas próprias vidas. No momento em que o último morre, a erupção da chama amaldiçoada começa. À medida que o desastre se inicia, os slimes de Yuji ficam assustados. Yuji rapidamente cria barreiras ao redor deles e usa magia para lançá-los para longe do perigo, levando-os para um local seguro. Ele então cria uma barreira poderosa ao redor de toda a vila, para impedir que a erupção se espalhe para fora. No entanto, a barreira não é forte o suficiente e começa a rachar sob a pressão. Yuji procura em suas habilidades por algo mais forte, mas não encontra nada adequado. Percebendo que não tem uma resposta pronta, ele decide criar uma ele mesmo. Ele combina 3 feitiços diferentes em uma barreira tridimensional em forma de cubo e a usa para conter a erupção. A nova barreira resiste, mas Yuji está ficando rapidamente sem mana. Ele se pergunta se conseguirá aguentar o tempo suficiente para detê-la. Mesmo assim, ele se força a continuar e acaba conseguindo conter o desastre. Em vez de destruir o mundo, a erupção termina com apenas uma pequena explosão. Depois disso, Yuji retorna à cidade, onde todos estão reunidos e aliviados ao vê-lo. Eles estavam preocupados porque ele desapareceu sem avisar ninguém. Os moradores então mencionam a enorme explosão que aconteceu nas proximidades. Felizmente, o calor dela elevou a temperatura do entorno e começou a derreter a neve. No dia seguinte, o clima voltou a ficar quente e agradável. Yuji é convidado para festas de comemoração do fim do gelo na cidade. As pessoas agradecem a ele por ajudar a reabastecer seus estoques de lenha, dizendo que mesmo que outra onda de frio chegasse, agora teriam lenha suficiente para sobreviver. A garçonete da lanchonete também agradece a Yuji por eliminar os javalis gulosos. Ela explica alegremente que conseguiram colher muitas ervas rixia depois disso, o que significa que o melhor ensopado de carne do chefe finalmente está pronto para ele. Servem o prato a Yuji. No momento em que dá uma mordida, ele alcança mais uma vez a pura felicidade do sabor. A comida é tão deliciosa que ele desmaia na hora. Algum tempo depois, Yuji acorda e imediatamente se lembra de como o ensopado estava incrível. Ele então decide examinar os documentos que recuperou da Vila de Messias. Mas no momento em que abre um, a escrita desaparece, fazendo-o suspeitar de algum tipo de magia de ocultação. Ele abre os outros e encontra o mesmo texto desaparecendo em quase todos eles. Apenas um documento permanece legível. Yuji o estuda e percebe que é uma lista de alvos que Lua Azul da Salvação pretendia caçar. Então ele lê o último nome da lista e fica chocado ao descobrir que seu próprio nome está escrito ali. Ao mesmo tempo, em um castelo distante, 2 assassinos são mostrados tendo massacrado todos lá dentro. No dia seguinte, os 2 assassinos estão no topo de uma montanha, à procura de seu próximo alvo. A princípio, não conseguem encontrá-lo, mas logo avistam a pessoa que procuravam. A descoberta os deixa entusiasmados e eles começam a ansiar pela próxima morte. Depois de descobrir que seu próprio nome estava na lista de alvos do inimigo, Yuji percebe que não pode mais permanecer em Ricaardo. Ele imediatamente se dirige à guilda dos aventureiros para informar a recepcionista que está partindo. Ela fica surpresa ao saber que ele planeja partir tão cedo. Quando Yuji pergunta para onde deveria viajar em seguida, ela recomenda a cidade de Borrinia, um lugar famoso pela fabricação de armaduras contra monstros. Ela diz que seria o destino perfeito para um domador como ele. Enquanto Yuji viaja pela floresta, seus slimes o informam que alguém está observando-os. Yuji responde calmamente que já havia percebido. Depois de um tempo, Yuji para tirar uma soneca. Os assassinos o observam à distância enquanto ele dorme. O assassino de cabelos brancos diz que está cansado de apenas observar e quer matar Yuji imediatamente. No entanto, a assassina diz a ele que ainda não é hora. Por enquanto, a missão deles é observar Yuji e determinar se ele é realmente uma ameaça à causa deles. Yuji escuta secretamente a conversa deles por meio de um de seus slimes e descobre que eles pertencem à Lua Azul da Salvação. Isso confirma que deixar Ricaardo foi a decisão certa. Os assassinos continuam seguindo Yuji até ele chegar a Borginia. Uma vez lá, Yuji faz tudo o que pode para parecer fraco e incompetente. Ele entra em uma loja de armaduras para monstros e finge ser pobre demais para comprar qualquer coisa. Ele até age como se seus slimes fossem úteis
talvez apenas para encontrar moedas perdidas no chão. Mais tarde naquele dia, ele vai a um bar e finge ficar bêbado. Os assassinos continuam observando. O de cabelos brancos fica totalmente convencido de que Yuji não passa de um domador patético. A assassina, no entanto, continua desconfiada e não se convence. Yuji ouve isso e decide enganá-los completamente com uma atuação mais convincente. Ele aceita uma missão envolvendo touros perigosos. Quando chega ao local da missão, ele não usa magia como faria normalmente. Em vez disso, simplesmente diz ao Proud Wolf para cuidar de tudo. Yuji se lembra de quando conheceu Proud Wolf e recorda que a fera não era especialmente poderosa naquela época. Ele supõe que se Proud Wolf perder para os touros, isso ajudará a convencer os assassinos de que Yuji é inofensivo. No entanto, para surpresa de Yuji, Proud Wolf de repente libera um novo poder que Yuji nunca viu antes e derrota os touros com facilidade. Yuji fica chocado. Ele rapidamente usa magia de cura nos touros para que o teste possa continuar, mas cada vez que eles se recuperam, Proud Wolf os derrota novamente. Os assassinos observam isso e admitem que Proud Wolf é impressionante, mas ainda não acreditam que o próprio Yuji seja uma ameaça significativa. Nesse momento, um dos touros se levanta e ataca Yuji por trás. Yuji rapidamente saca sua espada de Mithril e com um único golpe derruba o touro. Ao fazer isso, Yuji acaba revelando sua identidade. Os dois assassinos ficam incrédulos, incapazes de entender como ele pode invocar uma espada se supostamente é apenas um domador, mas mesmo assim não o veem como uma ameaça suficiente e deixam o local. Enquanto se afastam, Yuji os escuta secretamente novamente e descobre que o próximo alvo deles é o Padre Stale. Os assassinos então retornam para se reportar ao líder. Após ouvir suas descobertas, o líder os informa que a vila de Messias foi destruída junto com a chama purificadora. Ele acredita que a pessoa responsável é alguém com quem eles devem lidar imediatamente. Os assassinos presumem que ele está se referindo ao Padre Stale e começam a planejar como eliminá-lo. Yuji ouve tudo isso através de seus slimes e percebe que deixá-los em liberdade é muito perigoso. Ele imediatamente usa magia de gelo para congelá-los todos no lugar, acreditando que isso deve manter o Padre Stale a salvo por enquanto. No dia seguinte, Yuji retorna à loja de armaduras para monstros e pergunta se eles podem fazer armaduras para seus slimes. O lojista diz-lhe rudemente para ir embora, lembrando-se dele como o pobre homem do dia anterior. Ele também diz que seu mestre nunca perderia tempo fazendo armaduras para criaturas tão insignificantes quanto slimes. Nesse momento, o dono da loja chega. Seu nome é Gaigel. Ele imediatamente silencia o lojista e revela que sabe que Yuji é na verdade um domador muito poderoso. Gaigel pede desculpas pelo mal entendido, mas explica que no momento não tem nenhuma armadura forte o suficiente para os slimes de Yuji, pois eles são muito mais fortes do que monstros normais. Ele diz que precisaria forjar uma armadura personalizada especificamente para eles. No entanto, Gaigel então olha para um enorme vulcão à distância e explica que há um grande problema em fazer isso. Gaigel explica que para fabricar uma armadura adequada para os slimes de Yuji, ele precisará de uma joia especial retirada de uma criatura conhecida como Dragão de Fogo Menor Azul. Esses monstros costumam viver no alto da montanha, perto do vulcão. Ele avisa Yuji que eles são raros e perigosos, mas garante que se ele conseguir trazer uma dessas joias, poderá forjar uma excelente armadura para os slimes. Ao ouvir isso, Yuji percebe que a tarefa não será fácil, mas decide aceitá-la mesmo assim. Ele se dirige à guilda e aceita uma missão para derrotar os dragões de fogo menores, já que estará viajando para lá de qualquer maneira. A recepcionista fica surpresa com a quantidade de missões que ele aceita de uma só vez. Ela explica que a magia normal é ineficaz contra os dragões menores, porque suas joias lhes conferem proteção mágica. Suas escamas também são tão resistentes que ataques físicos comuns mal conseguem feri-los. Ela diz que a melhor maneira de causar dano a eles é com magia de água. No entanto, seriam necessários vários litros de água conjurada e enormes reservas mágicas para derrubar um. Yuji responde calmamente que magia é justamente sua especialidade. Mesmo assim, ela o lembra de que ele primeiro precisa atravessar um rio cheio de piranhas devoradoras de homens. Yuji não vê problema nisso e aceita essa missão também. Logo depois, Yuji e seus familiares começam a escalar a montanha. Ao longo do caminho, eles encontram um slime vermelho. Yuji o doma e o slime lhe diz que o caminho à frente é seguro. Em pouco tempo, eles chegam ao rio onde dizem que vive a piranha devoradora de homens. A princípio, não há sinal de nada na água. Yuji usa magia para transformar seus slimes em uma estrutura semelhante a uma rede, permitindo que eles vasculhem as profundezas da superfície. Enquanto investigam, os slimes descobrem um buraco escondido no leito do rio. Momentos depois, a piranha gigante irrompe por ele. Os slimes rapidamente prendem a criatura, e
Yuji os puxa como um pescador usando uma vara. Assim que o monstro é retirado da água, Yuji facilmente acaba com ele com um ataque de fogo. Depois de atravessarem o rio, eles continuam avançando e logo encontram um grupo de dragões de fogo menores vermelhos. Os slimes ficam apavorados porque ouviram rumores sobre o quão perigosas essas criaturas são. Vendo isso, Yuji decide lidar com a luta sozinho. Ele usa o canhão de água, derrotando instantaneamente um dos dragões, e então pega seu núcleo. Os slimes percebem que os dragões menores vermelhos não são tão intimidadores quanto temiam. Encorajados, eles avançam e começam a derrotar grandes grupos deles por conta própria. Depois de algum tempo, eles finalmente se deparam com um dragão de fogo menor azul. Os slimes imediatamente se reposicionam e o atingem com o canhão de água. Mas, ao contrário dos vermelhos, o ataque não o derruba completamente. Yuji então tenta congelá-lo com sua técnica de geada média, mas o dragão simplesmente se liberta. Como último recurso, Yuji alinha todos os slimes e canaliza um feitiço de gelo médio através deles, aumentando seu poder 10 vezes. Desta vez o dragão fica completamente congelado, embora consiga gerar calor e se libertar. Os danos combinados do congelamento e da água o enfraqueceram demais, e ele desaba. Yuji pega a joia e fica satisfeito ao ver que o plano funcionou. Depois disso, Yuji e os slimes passam o resto do dia exterminando mais dragões de fogo menores vermelhos. Quando Yuji retorna à guilda, a recepcionista fica pasma ao ver quantos dragões ele derrotou em uma única viagem. Depois disso, ele vai direto para a loja de Gaigel e apresenta a joia do dragão azul. Gaigel fica impressionado que Yuji tenha conseguido obter uma sozinho. Yuji então coloca todas as joias do dragão vermelho sobre a mesa também, explicando que encontrou muitos dragões vermelhos menores e simplesmente os derrotou também. Gaigel e seu assistente inicialmente suspeitam que as joias sejam falsas, mas após inspecioná-las ficam chocados ao descobrir que são genuínas e de qualidade excepcional. Gaigel diz alegremente que será capaz de criar equipamentos notáveis com materiais como esses. Ele imediatamente começa a trabalhar. No dia seguinte, ele já havia terminado um conjunto de armadura para as invocações de Yuji. Uma vez equipados, os slimes aparecem mais rápidos e mais fortes do que antes. Yuji elogia Gaigel e diz que a espera valeu a pena. Quando voltam à loja de Gaigel depois, Gaigel explica que poderia fabricar armas muito melhores do que a armadura que acabou de produzir. No entanto, para isso seria necessária uma joia de um verdadeiro dragão de fogo. Ele aconselha veementemente Yuji a não tentar, dizendo que essas criaturas são tão perigosas que não há registro conhecido de alguém que já tenha derrotado uma. Mais tarde naquela noite, Yuji deita na cama pensando em ir atrás do dragão no dia seguinte. De repente, um de seus slimes o chama com urgência, relatando que os dragões menores vermelhos começaram a enlouquecer sem motivo aparente. Yuji percebe imediatamente que isso se assemelha ao que aconteceu anteriormente em Fastan. Sem perder tempo, Yuji envia seus familiares à montanha para investigar e procurar por qualquer pessoa suspeita. Depois de algum tempo, eles avistam duas pessoas caminhando perto da montanha. Ao mesmo tempo, Yuji abre a janela e vê que o vulcão começou a entrar em erupção. De dentro dele, o dragão de fogo despertou. Yuji ordena que seus slimes sigam os dois homens na montanha. Em pouco tempo, ele descobre que eles estão ali por causa do dragão de fogo. O que o deixa confuso, no entanto, é o motivo pelo qual eles carregam grandes barris consigo. Não querendo correr riscos, Yuji lança imediatamente uma rede mágica contra eles. Para sua surpresa, ambos os homens a esquivam com facilidade, deixando claro que estão longe de ser lutadores comuns. Os dois homens presumem que o ataque foi simplesmente algum tipo de armadilha montada por monstros na montanha, então continuam avançando. Yuji então lança outra rede mágica por trás deles, mas eles permanecem alertas e evitam essa também. Um deles arremessa uma faca no slime que atacou, mas não surte efeito, já que o alvo é apenas um slime. Yuji continua com uma terceira rede mágica, desta vez de outro ângulo. O ataque repentino os pega de surpresa e prende os dois homens. À medida que mais slimes começam a cercá-los, os dois percebem que foram descobertos. Acreditando que a captura significa morte, eles recitam a oração da salvação da lua azul e tiram suas próprias vidas. Ver isso confirma a suspeita de Yuji de que eles realmente pertencem ao grupo da salvação da lua azul. Depois disso, Yuji diz aos slimes para inspecionarem os barris que os homens carregavam. Os slimes olham para dentro, mas não conseguem identificar o conteúdo, então convocam Dryad para pedir ajuda. Após examiná-los, Dryad informa a Yuji que os barris estão cheios de água amaldiçoada. Ela explica que a quantidade nunca seria suficiente para matar o dragão de fogo, mas como a água é amaldiçoada, seria mais do que o suficiente para enfurecê-lo.
Yuji percebe imediatamente o que o inimigo pretendia fazer. Ele decide que o melhor a fazer é purificar os barris imediatamente. Então lança um feitiço de dissipação sobre eles e remove a maldição completamente. Assim que o trabalho é concluído, Dryad retorna silenciosamente para a floresta. Os slimes então exploram mais adiante e avistam um grande número de dragões de fogo menores vagando pela montanha. Isso deixa Yuji certo de que algo incomum está acontecendo. Nesse momento, o estalajadeiro bate na porta de Yuji e o avisa que uma chuva forte está chegando, então ele deve procurar abrigo. Ele explica que o dragão de fogo despertou e a chuva sempre o agita. Por causa disso, os habitantes da cidade imediatamente começam a se evacuar para um local mais seguro. Ao mesmo tempo, os slimes de Yuji relatam que o dragão de fogo já está se movendo na direção da cidade. Yuji sabe que precisa agir rapidamente. Lembrando-se de que os dragões odeiam água, ele ordena que Proud Wolf se dirija ao primeiro rio e observe-se o dragão de fogo para ao chegar à água. Eles observam enquanto o dragão marcha direto para o rio sem hesitar. No entanto, pela dor em seu rosto, Yuji percebe que a água ainda o machuca. Quando o dragão chega a um segundo rio, eles observam novamente para ver o que ele fará. Desta vez ele simplesmente atravessa o rio como se não fosse nada. Yuji percebe que se não o deter agora, a cidade será destruída. Ele transfere feitiços para seus slimes e usa a magia Gelo Médio para retardar o dragão de fogo por um breve momento. Enquanto faz isso, ele prepara sua verdadeira estratégia. Yuji vinha secretamente armazenando uma enorme quantidade de água dentro de barreiras em camadas. No momento certo, ele libera todas as barreiras de uma vez, lançando uma enxurrada contra o dragão de fogo. A torrente arrasta a besta e causa danos pesados. Por um momento, todos acreditam que a batalha acabou, mas o dragão ainda tem forças e começa a formar uma gigantesca bola de fogo, claramente com essa intenção de destruir a cidade inteira com um único ataque. Yuji prepara um feitiço final. Ele sabe que isso consumirá uma quantidade enorme de mana, mas o usa mesmo assim. Desta vez, seu ataque de gelo é poderoso o suficiente para congelar completamente o dragão de fogo. Quando a criatura se debate para se libertar, seu corpo congelado se estilhaça em inúmeros pedaços. Após a batalha, Yuji cambaleia de exaustão. Então ele percebe a joia rara do dragão de fogo entre os restos e percebe que ela pode ser extremamente valiosa. Um dos slimes então informa a Yuji que há algo mais nas proximidades. Ele encontrou uma máquina estranha na montanha e Yuji não tem ideia do que seja. Mais tarde, Yuji visita a loja de Gaigel e mostra a ele a joia do dragão de fogo. Gaigel mal consegue acreditar que Yuji realmente derrotou um verdadeiro dragão de fogo. Yuji simplesmente pede que ele mantenha o assunto em segredo e também solicita um novo conjunto de armadura feito com a joia. Gaigel concorda imediatamente. Depois disso, Yuji vai até a guilda dos aventureiros e pergunta à recepcionista se ela já ouviu falar de um lugar chamado Ordarion. Era o nome mencionado pelos dois homens na montanha, então ele está curioso. A recepcionista explica que Ordarion não é um destino popular entre os aventureiros, porque é muito isolado e não gosta de interferências de regiões externas. Yuji toma nota disso. Ele então pede a um de seus slimes que traga a estranha máquina encontrada no vulcão e pergunta o que é aquilo. A recepcionista examina o objeto e diz que se trata de uma máquina de chuva artificial, normalmente usada durante períodos de seca. No entanto, ela acha suspeito que o nome da guilda proprietária tenha sido deliberadamente riscado. Isso só deixa Yuji ainda mais curioso. No dia seguinte, Yuji retorna à loja de Gaigel e recebe a nova armadura forjada a partir da joia do dragão de fogo. Ele agradece a Gaigel e começa a se retirar, mas Gaigel o chama e pergunta finalmente o nome de Yuji. Yuji responde que está tentando manter um perfil discreto. Gaigel compreende e o deixa ir sem insistir mais. Ao mesmo tempo, nas profundezas de uma caverna, um membro da Blue Moon Salvation se ajoelha em oração diante de um círculo mágico. Após algum tempo, o círculo começa a brilhar e o homem recebe poder divino, juntamente com habilidades aprimoradas. Ele sorri para si mesmo, animado com o que está prestes a acontecer. No dia seguinte, Yuji chega à cidade de Ordarion. Ele vai imediatamente à guilda de aventureiros em busca de missões, mas percebe que os outros aventureiros estão todos olhando para ele com desconfiança. Sentindo hostilidade, ele sai discretamente do prédio. Yuji então usa seus slimes para escutar as conversas ao redor da guilda. Ele descobre que os aventureiros o reconhecem como um antigo alvo de assassinato. Por causa disso, eles acreditam que seria mais seguro eliminá-lo agora, antes que ele se torne uma ameaça futura para a salvação da Lua Azul. Eles decidem que é melhor informar seu líder, Walter, antes de tomar qualquer atitude. Enquanto Yuji
Yuji continua ouvindo, o padre Steel e seu discípulo Johan se aproximam dele. Steel leva Yuji a uma igreja próxima, dizendo que estava esperando por ele. Lá, Steel explica que Yuji precisa entender a verdade sobre Walter e o passado que compartilham. Steel revela que já existiu uma igreja conhecida como Igreja da Lua Azul. Ela começou como um pequeno local de culto, mas acabou atraindo muitos seguidores, especialmente entre os marginalizados e os pobres. Walter era um desses primeiros seguidores. No início, Steel o via como um homem de fé forte, e até o tornou seu braço direito de confiança. No entanto, tudo isso era uma farsa. Walter tinha intenções ocultas desde o início. Um dia, Steel recebeu uma orientação divina, instruindo-o a fechar a Igreja da Lua Azul. Steel recusou. Pouco depois, a igreja foi atacada, e Steel foi o único sobrevivente. O ataque foi orquestrado por Walter. Walter então distorceu as crenças dos seguidores restantes, transformando-os em uma seita que pregava a purificação do mundo. Isso se tornou a organização conhecida como Salvação da Lua Azul. Yuji ouve tudo isso e percebe que, sem saber, estava ligado às origens da seita. Steel deixa isso de lado e pede a Johan que traga uma escritura. Ele a interpreta para Yuji, explicando que uma calamidade cairá sobre o mundo por meio de uma luz corrompida, e somente o emissário poderá detê-la. Steel acredita que Walter é a luz contaminada, enquanto Yuji é o emissário. Yuji fica cético, mas Steel ressalta que a lenda diz que aquele que empunha a adaga de Ketis está destinado a salvar o mundo. Como Yuji a possui, Steel acredita que a profecia se refere a ele. Depois de desejar sorte a Yuji, Steel o despede. Depois que Yuji parte, Johan pergunta por que ele não revelou toda a verdade. Steel responde que está protegendo Yuji ao ocultar certos detalhes. Ao mesmo tempo, em um covil desconhecido, um subordinado relata a Walter que Yuji se encontrou com Steel e descobriu sobre o passado deles. Walter permanece calmo, afirmando que o destino do mundo já está decidido e não pode ser alterado. Mais tarde naquela noite, Yuji reflete sobre as palavras de Steel, mas permanece incerto. Ele não acredita totalmente que seja o emissário, já que só obteve a adaga porque Steel a deu a ele. Ele questiona por que teria sido escolhido. No dia seguinte, Yuji está em um campo aberto e pergunta aos seus slimes se viram alguém com mantos sagrados deixando a cidade naquela manhã. Os slimes confirmam que sim. Yuji decide segui-los imediatamente. Na floresta, Steel e Johan chegam a um local escondido. Steel usa magia para abrir uma parede oculta entre as árvores, revelando uma caverna secreta. Eles entram e encontram membros da Salvação da Lua Azul. Os cultistas imediatamente se preparam para atacar. Steel percebe que a negociação é impossível e lança magia defensiva em si mesmo e em Johan antes de entrar em batalha. Enquanto isso, Yuji é conduzido por seus slimes até a mesma parede oculta. Percebendo que não há outra opção, ele dissipa a barreira mágica e entra na caverna. Lá dentro, Steel e Johan derrotam a primeira onda de inimigos e chegam a uma câmara mais profunda, onde Walter os aguarda cercado por seus seguidores. Steel confronta Walter, chamando suas ações de loucura. Walter o ignora e ordena que seus homens ataquem. Apesar de sua idade, Steel revida e derrota os atacantes um por um. Walter observa com interesse, mas permanece confiante. Justamente quando Steel se prepara para atacar Walter diretamente, ele é repentinamente atacado por trás e eletrocutado por Johan, deixando-o inconsciente. Quando Steel acorda, ele percebe que Johan o traiu e que Walter o usou como isca para atrair Yuji. Walter explica que tudo começou com uma pedra mágica amaldiçoada encontrada no deserto. A interferência de Yuji destruiu parte de seus planos, mas Walter insiste que a purificação do mundo ainda é inevitável. Steel responde que, mesmo que morra ali, Yuji chegará e os impedirá. Walter então revela seu golpe final. Os cultistas caídos que Steel derrotou são revividos como mortos-vivos amaldiçoados. Steel percebe que Walter vem transformando seus seguidores em zumbis sem mente desde o início. Aceitando seu destino, Steel se prepara para a morte. Naquele momento, Yuji irrompe repentinamente na câmara e anuncia que tem uma pergunta para Steel. Ele imediatamente percebe que algo está errado e para. Johan tenta imediatamente atacar Yuji, mas este consegue bloquear o ataque com facilidade usando uma barreira e em seguida recorre ao seu feitiço de dissipação de magia para libertar Steel das amarras. Mesmo depois disso, Walter não demonstra qualquer sinal de medo ou hesitação. Ele reconhece calmamente Yuji como o chamado emissário. Walter entende que tudo o que precisa fazer agora é ganhar tempo até que o processo de purificação comece totalmente. Então ele convoca seus seguidores zumbis para manter Yuji e os outros ocupados, enquanto o infusor mágico continua a operar e completa seu processo de transformação. Enquanto Yuji está ocupado lidando com os zumbis, junto
com seus slimes e o Proud Wolf, Walter aproveita as oportunidades para deixar o campo de batalha e se dirigir para a câmara interna da instalação. Lá ele se senta diretamente dentro do infusor mágico. A máquina se ativa imediatamente e começa a injetar uma imensa quantidade de energia no corpo de Walter, forçando uma transformação rápida e antinatural. Yuji e os outros conseguem abrir caminho através da horda de zumbis e chegam pouco depois, bem a tempo de testemunhar a transformação de Walter em andamento. Yuji rapidamente dispara uma bola de fogo em direção a Walter enquanto ele ainda está se transformando, mas já é tarde demais. O ataque não tem efeito visível e o corpo de Walter continua sim a mudar e se transformar em uma forma grotesca e fortemente musculosa, semelhante a um monstro que ultrapassa completamente a aparência humana. Nessa nova forma, Walter imediatamente tenta esmagar Yuji e os outros com uma força física avassaladora, mas Proud Wolf reage rápido o suficiente para puxar Yuji e os outros para fora do caminho bem a tempo, impedindo que sejam atingidos. A transformação de Walter não para por aí, ele passa por mais uma evolução anormal, ganhando asas enormes nas costas e aumentando ainda mais sua mobilidade. Imediatamente após ganhar da capacidade de voar, ele tenta seguir com uma poderosa explosão de energia direcionada diretamente a Yuji e seu grupo, mas Yuji ainda consegue bloquear o ataque usando sua barreira. Quando Yuji contra-ataca logo em seguida, ele fica chocado ao ver o quão rápido Walter se tornou, já que Walter consegue se esquivar de cada um de seus ataques com facilidade. Yuji então muda sua estratégia e lança ataques coordenados usando seus slimes, que lançam uma enxurrada de bolas de fogo contra Walter. No entanto, Walter simplesmente voa direto através dos ataques, evitando cada um deles sem sofrer danos perceptíveis. Nesse momento, Yuji percebe que a velocidade de Walter está muito além do que ele havia calculado originalmente, o que significa que ele precisará aumentar a velocidade e a eficiência de suas próprias forças para poder competir. Para se adaptar, Yuji faz com que Proud Wolf e seus slimes equipem armaduras aprimoradas e então os envia para frente para enfrentar Walter em velocidade extrema. Com seus equipamentos aprimorados, eles são capazes de se mover a um nível que até mesmo Walter tem dificuldade em acompanhar totalmente. E pela primeira vez, Walter está visivelmente tendo dificuldade em acompanhar seus movimentos. No momento certo, um dos slimes de Yuji lança um poderoso ataque de fogo que parece causar danos significativos ao corpo de Walter. Por um breve momento, Yuji e seus familiares acreditam que a batalha pode finalmente ter chegado ao fim. No entanto, Walter reaparece de repente, ainda ativo, e imediatamente tenta lançar um contra-ataque direto a curta distância. Yuji responde ordenando outra grande rajada de ataques de fogo de seus slimes, mas mesmo isso não funciona como esperado, já que Walter é capaz de regenerar suas partes do corpo danificadas quase instantaneamente à medida que são destruídas. Yuji então percebe que Walter está sendo afetado pela maldição da graça do dragão. Quando Walter inicia o processo de regeneração novamente, Yuji rapidamente usa um feitiço de dissipação nele, o que interrompe completamente sua habilidade de cura. Isso faz com que Walter fique extremamente irritado e furioso, e ele começa a atacar implacavelmente a barreira de Yuji com força bruta, tentando rompê-la o mais rápido possível. Yuji, no entanto, permanece calmo e espera pela oportunidade certa. No momento exato, vários slimes aparecem repentinamente acima de Walter e o prendem usando uma rede mágica mantida no lugar por 10 slimes trabalhando juntos simultaneamente. Essa técnica consegue imobilizar Walter completamente e o impede de se mover ou escapar. Com Walter totalmente imobilizado, Yuji aproveita a oportunidade para desferir um golpe pesado e decisivo contra ele. Após receber esse ataque, Walter começa a perceber que realmente vai morrer. No entanto, ele não sente arrependimento nem pânico. Em vez disso, ele aceita isso com calma, afirmando que o momento finalmente chegou e que nada a essa altura pode impedir o que já foi posto em movimento. Os slimes começam a comemorar, acreditando que a batalha foi vencida. No entanto, Yuji não consegue se livrar da sensação de que a vitória foi fácil demais e que algo ainda está errado. Seus instintos lhe dizem que a situação ainda não chegou ao fim. De repente, toda a sala fica coberta por linhas roxas brilhantes que se espalham pelo ambiente e começam a absorver toda a energia mágica ao seu alcance. Percebendo o perigo, Yuji imediatamente cria uma barreira ao redor de si mesmo, de Stale e de seus familiares, a fim de protegê-los de serem drenados. Assim que toda a energia mágica coletada converge em um único ponto, um novo ser se manifesta repentinamente no chão. Essa entidade se apresenta como o Sábio. Yuji não tem conhecimento do que é um sábio, então Stale rapidamente explica que lendas antigas descrevem o sábio como um ser dos tempos antigos, que existe com o propósito de salvar o mundo, purificando
cegando-o por completo. Stelo então percebe a verdade por trás da ação final de Walter. Antes de sua morte, Walter sacrificou tanto sua própria vida quanto as vidas de seus companheiros para ressuscitar o sábio. Isso significa que o sábio agora está totalmente despertado, e seu propósito é eliminar todos os humanos do mundo. Antes que Stale consiga terminar de explicar a situação, o sábio de repente ataca Yuji com o fogo infernal da perdição, causando uma enorme explosão que sacode toda a área. Yuji consegue bloquear o ataque com sua barreira, mas fica chocado e confuso porque o sábio está usando habilidades idênticas às suas. Apesar disso, Yuji não recua. Ele fortalece todos os seus familiares e os envia para a batalha ao seu lado. No entanto, o sábio consegue contra-atacar cada um dos ataques com poder de fogo avassalador e precisão. À medida que a batalha continua, Yuji percebe que essa luta está consumindo uma enorme quantidade de seu MP, enquanto o sábio parece lançar magia de alto nível repetidamente sem mostrar qualquer sinal de exaustão. Isso leva Yuji a suspeitar que o sábio possa ter uma fonte ilimitada de MP, ou um sistema semelhante que remove suas limitações naturais. Yuji então desenvolve uma nova estratégia. Ele posiciona seus slimes acima do sábio e coordena um ataque de gelo sincronizado, que consegue congelá-lo no lugar. No entanto, o sábio rapidamente se liberta do gelo, sem mostrar nenhum sinal real de dano ou dificuldade. Imediatamente depois, os slimes lançam um ataque sincronizado de fogo infernal da morte, mas mesmo esse esforço combinado não é suficiente para derrotá-lo. O sábio e Yuji então lançam ataques de fogo infernal um contra o outro ao mesmo tempo, criando um enorme choque de poder, igual que preenche toda a área. Yuji leva sua mana ao limite absoluto e, por fim, consegue superar o ataque do sábio, resultando em uma enorme explosão que engolfa tudo. Inicialmente, os slimes acreditam que isso deve ter encerrado a luta. No entanto, quando a fumaça se dissipa, o sábio ainda está de pé, completamente ileso e sem nenhum dano visível. O sábio sorri calmamente para Yuji e diz a ele que a hora da salvação finalmente chegou. Ele então levanta a mão no ar e libera a graça do dragão, que se espalha pelo céu e forma um enorme véu roxo que cobre toda a região. Sob essa influência, todos os animais e criaturas na área começam a se tornar altamente agressivos e instáveis. Yuji percebe que o sábio usou bem a maldição da salvação da lua azul junto com a máquina de chuva artificial para espalhar a energia amaldiçoada por uma ampla área, garantindo que toda a terra fosse afetada. O sábio então se eleva no ar e começa a explicar a razão por trás de tudo o que fez. Ele revela que há muito tempo foi convocado a este mundo para lutar contra um poderoso dragão. No entanto, ele falhou nessa missão e morreu com um profundo arrependimento no coração. Com o passar do tempo, mais sábios foram convocados ao mundo, mas dragões ainda mais fortes também continuaram a aparecer. Em vez de pôr fim ao desastre, o ciclo apenas gerou mais caos e destruição por toda a Terra. Devido a esse padrão interminável, o sábio decidiu que a única maneira verdadeira de acabar com o sofrimento era destruir o próprio mundo e pôr um fim definitivo ao ciclo para sempre. Yuji ouve a explicação e finalmente compreende o raciocínio do sábio. Mesmo assim, Yuji acredita que a conclusão a que ele chegou é pura loucura e não pode ser aceita. A batalha entre eles recomeça imediatamente. Tanto Yuji quanto o sábio começam a lançar repetidos ataques de fogo infernal da morte, um contra o outro. Explosões gigantescas irrompem pelo campo de batalha, enquanto os dois trocam golpe após golpe. No entanto, a luta prolongada está claramente afetando o HP e o MP de Yuji. Seu corpo está ficando mais fraco e suas reservas de energia estão se esgotando rapidamente, mas ele ainda assim opta por continuar lutando, como se as coisas já não estivessem ruins o suficiente. Os slimes de Yuji de repente relatam que vários monstros estão se movendo em direção às cidades próximas. Yuji tenta dividir sua atenção usando magia para deter alguns dos monstros enquanto ainda luta contra o sábio, mas rapidamente percebe que fazer as duas coisas ao mesmo tempo não é prático. Naquele momento, Dryad entra em contato com Yuji telepaticamente. Ela o informa que o povo de Fastan já começou a se preparar para a batalha. Ela diz que eles até parecem animados, inspirados pela maneira como Yuji os salvou da última vez que o perigo chegou à cidade. Dryad também relata que as pessoas em várias outras cidades também estão se preparando para lutar. Nenhuma delas está disposta a deixar os esforços anteriores de Yuji irem por água abaixo.
baixo. Ouvir isso muda a mentalidade de Yuji. Ele percebe que o povo está se defendendo sozinho agora, o que significa que ele pode se concentrar totalmente em derrotar o sábio. Mesmo assim, enquanto continua lutando na floresta, Yuji lança um bônus de atributos geral sobre as cidades à distância, aumentando a velocidade, a força e a resistência daqueles que estão se defendendo. Com esse apoio garantido, Yuji tem certeza de que eles serão capazes de resistir. O padre Stelo então chama Yuji e diz que acaba de receber orientação divina do alto. De acordo com a mensagem, quando o sol e a lua se alinharem como uma única estrela, o julgamento divino será proferido. Yuji não compreende totalmente o que essa profecia significa, mas decide que é uma informação importante e a mantém em mente. Yuji então pega a poção de restauração de mana que Dryad preparou para ele anteriormente e a bebe durante a batalha. Ele fica chocado ao descobrir que ela funciona exatamente como prometido, restaurando sua energia mágica e permitindo que ele continue lutando. Usando sua força renovada, Yuji cria barreiras no ar e as usa como pontos de apoio para saltar para o céu, onde enfrenta o sábio diretamente. O sábio tenta uma última vez persuadir Yuji. Ele diz para ele parar de resistir e simplesmente permitir que a salvação aconteça. Yuji recusa firmemente e diz que, apesar de todas as suas falhas, ele prefere o mundo exatamente como ele é. Percebendo que palavras são inúteis agora, o sábio retoma o ataque. Os dois começam a trocar ataques de fogo infernal da morte mais uma vez no céu. No entanto, Yuji rapidamente percebe que usar a mesma estratégia nunca funcionará. O sábio parece possuir MP ilimitado, o que significa que ele pode continuar para sempre, enquanto Yuji não pode. Naquele momento, Yuji recebe uma notificação de status informando que ele pode usar o golpe divino infinitamente pelos próximos 45 segundos. Yuji imediatamente testa isso, atingindo o sábio uma vez com o golpe divino. No momento em que vê que isso causa dano real, ele desferiu golpes repetidos um após o outro, sem pausa. Cada golpe atinge o alvo com imensa força e energia elétrica, e pela primeira vez, o sábio está visivelmente se desgastando. O sábio, agora desesperado, voa mais alto no ar e prepara um ataque final com tudo. Yuji responde avançando diretamente contra ele com a adaga de Ketsu na mão, imbuindo a lâmina com o golpe divino. Observando de baixo, o padre Stale percebe que deve ser isso que os deuses queriam dizer com o sol e a lua se alinhando como uma única estrela. Yuji então ativa sua matriz de isolamento total, prendendo o sábio completamente. O sábio fica furioso e luta para se libertar, mas Yuji não hesita. Com toda a força que lhe restava, Yuji crava a adaga de Ketsu no estômago do sábio, desferindo o golpe final. À medida que ele morre, o véu roxo que cobria o céu desaparece, e os céus retornam à sua cor natural. A maldição chegou ao fim, e a batalha terminou. Yuji então desaba no chão, exausto. Ele fica ali deitado, aliviado, feliz por tudo finalmente ter acabado, enquanto seus familiares se reúnem ao seu redor em comemoração. Mais tarde naquela noite, Yuji parte imediatamente de Odarion. Ele sabe que a Blue Moon Salvation controla secretamente a guilda local e não quer que suspeitem dele. Enquanto atravessa a floresta, Yuji pede aos seus slimes que o atualizem sobre a situação nas cidades. Eles relatam que as pessoas em todos os lugares estão radiantes com a vitória e já estão realizando comemorações. Ao mesmo tempo, os membros sobreviventes da Blue Moon Salvation se reúnem para uma reunião. Eles discutem o fato de não terem tido notícias de Walter o dia todo. Suspeitam que a explosão anterior possa estar relacionada ao seu desaparecimento e consideram enviar um aviso à sede. No fim, decidem não se preocupar com isso. A razão é que o purificador já está quase pronto. Assim que estiver operacional, acreditam que todo o continente será exterminado e ninguém sobreviverá. Enquanto isso, Yuji ouve essa conversa por meio de seus slimes escondidos nas proximidades. Ele percebe que mesmo depois de derrotar o sábio, ainda tem muito trabalho pela frente, pois agora precisa deter o purificador. Nesse momento, Yuji sente que algo está errado. Um instante depois, ele percebe que ele e seus familiares foram cercados por uma matilha de tigres com aparência faminta. No dia seguinte, Yuji chega a outra guilda de aventureiros com a carcaça do tigre que o atacou na floresta. A recepcionista pergunta sobre os outros membros de seu grupo, mas Yuji diz a ela que trabalha sozinho. Ela fica impressionada por ele ter conseguido derrotar tal fera sozinho. Ela informa o mestre da guilda que vem inspecionar a presa. O mestre da guilda também fica impressionado e presume que Yuji deve ser algum tipo de usuário de magia de elite. No entanto, no momento em que Yuji menciona casualmente que na verdade é um domador, toda a sala fica repentinamente em silêncio. Todos os olhos se voltam para ele. Todos ali já ouviram as histórias de Yuji
Yuji, o domador que usa magia e salvou inúmeras aldeias. Yuji nunca foi o tipo de pessoa que gosta de atenção ou fama. Então agora que toda a sala está olhando para ele sinceramente não tem ideia do que fazer a seguir.